Os arqueólogos nem sempre são confrontados com descobertas comuns. Às vezes, eles tropeçam em coisas que são bastante desconcertantes. Aqui estão 4 das descobertas mais sensacionais e misteriosas da humanidade. O obelisco inacabado. Mais alto do que qualquer outro, o obelisco inacabado é uma das pedras mais famosas já esculpida. Caso fosse erguido, se tornaria o maior obelisco egípcio conhecido. Uma vez semi-esculpida na base sólida, este gigantesco bloco de pedra teria mais de 36 metros de altura. Um resquício arqueológico do Antigo Egito, cujo esculpimento não foi concluído, provavelmente devido ao aparecimento de rachaduras na rocha. Com quase 42 metros, o monumento, que está preso à rocha apenas pelo lado inferior, teria sido o mais alto do mundo se tivesse sido completamente esculpido e erguido. Seu peso é estimado em cerca de 1.200 toneladas e acredita-se que remonta ao reinado do faraó Tutemés III. Ele seria parte de um par cujo segundo exemplar, o obelisco laterano, localizado primeiramente em Karnak, agora está em Roma, em frente à Arquibasílica de São João de Latrão. A área onde está localizado o obelisco foi declarada como um museu a céu aberto pelo governo egípcio e é visitada continuamente por milhares de turistas todos os anos. Linhas de Nazca. Assim que as primeiras viagens de avião ocorreram sobre a região do deserto de Nazca, no sul do Peru, em 1930, antropólogos começaram a estudar as linhas de Nazca. A formação incomum das linhas brancas, que podem ser vistas e apreciadas apenas do céu, continua a ser um dos maiores enigmas do mundo atual. Ainda é desconhecido o objetivo dos elementos trapezoidais, símbolos estranhos, estruturas de plantas, imagens de pássaros e bestas irreconhecíveis gravadas no solo em uma escala gigantesca. Cientistas estimam que as linhas foram criadas por índios Nazca entre 500 a.C. e 700 d.C., o que significa que estes desenhos antigos permanecem intactos por mais de 2.500 anos. Os fãs de teoria da conspiração acreditam que as linhas no deserto de Nazca foram criadas como um enorme campo de aviação para alienígenas. Uma das principais questões, e que deixa os estudiosos mais intrigados, é de que maneira essas linhas foram desenhadas. A maioria delas formam uma pequena trincheira de aproximadamente 6 centímetros de profundidade. Os estudiosos teorizam que o povo de Nazca poderia ter usado ferramentas simples e equipamento de levantamento para a construção das linhas. Estudos revelam estacas de madeira no chão no final de alguma dessas linhas, o que reforça esta teoria. Uma dessas estacas foi datada por radiocarbono, e assim foi possível estabelecer a idade dos desenhos. O pesquisador Joe Nickel, da Universidade de Kentucky, tem reproduzido as figuras usando ferramentas e tecnologias disponíveis para o povo de Nazca. A National Geographic chamou sua obra de notável em sua exatidão, quando comparados com as linhas reais. Segundo Nickel, com um planejamento cuidadoso e tecnologias simples, uma pequena equipe de pessoas poderia recriar mesmo os maiores desenhos em poucos dias, sem qualquer assistência aérea. Esferas de pedra da Costa Rica.
Ainda considerado um dos mistérios arqueológicos não resolvidos do mundo, as pedras esféricas quase impecáveis foram encontradas no Delta Diques, da Costa Rica, durante a década de 1930. Centenas delas foram descobertas em todo o país, variando em tamanho de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro. As esferas provocam numerosos mitos e especulações, mas os cientistas ainda não sabem com certeza qual o propósito dessas misteriosas esferas polidas. A descoberta foi feita enquanto a empresa United Fruit limpava a selva a fim de começar uma plantação de bananas. Os trabalhadores então removeram as esferas do caminho com escavadeiras, causando danos a algumas delas. Inspirados pela lenda de Eldorado, eles cavaram buracos nas esferas e as explodiram com dinamite, o que levou à destruição de muitas delas antes que as autoridades pudessem intervir. Algumas das esferas dinamitadas foram restauradas e hoje em dia estão no Museu Nacional da Costa Rica, em San José. A primeira investigação científica das esferas foi publicada em 1943 por Doris Stone, filha de um executivo da United Fruit. A pesquisa atraiu a atenção de Samuel Lothrop, da Universidade de Harvard. Em 1963, após anos de pesquisas, Lothrop também publicou seus achados e descobertas. Há inúmeros mitos sobre as pedras, como o de que elas vêm de Atlantis ou que foram feitas pela própria natureza. Algumas das lendas locais alegam que os nativos têm acesso a uma poção capaz de amolecer pedras. Fala-se que as esferas são perfeitas ou muito próximas da perfeição em seu formato esférico, embora algumas variem um pouco no diâmetro. Elas foram danificadas ou erodidas com o passar dos anos e, por isso, é impossível saber exatamente seu formato original. Inclusive, uma revisão na maneira como as pedras foram mensuradas revela que esta precisão é devida a erros de interpretação dos métodos utilizados, como, por exemplo, o uso de fitas métricas na medição, o que não é muito preciso. Moa do Monte Owen. Em 1986, um grupo de arqueólogos descobriu uma enorme garra, semelhante à de um dinossauro, durante uma escavação em um grande sistema de cavernas no Monte Owen, na Nova Zelândia. A garra ainda estava intacta, com músculos e pele escamosa anexada a ela. Mais tarde, os especialistas confirmaram se tratar de uma pata do extinto pássaro sem asa de Moa, que media até 3,5 metros de altura e pesava até 250 quilos. Os seres humanos entraram em contato com o Moa há cerca de 1.300 anos, quando o povo Maori chegou à Nova Zelândia vindos da Polinésia. Os moas eram animais dóceis e uma fonte fácil de alimento para os Maori, e acabou sendo caçado até sua extinção, em torno do ano de 1500. Quais teriam sido as condições do local e do solo para que um fóssil assim tenha sido tão bem preservado e por tanto tempo? Comente e nos diga quais dessas descobertas você achou mais intrigante. Aproveite e deixe o seu like no vídeo. Se ainda não é inscrito, clique no botão para se inscrever e ative o sininho para receber todas as novidades do canal. Obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo do canal Clica TV.